Oi, gente. Renan Lodge não foi convocado pela seleção brasileira pelo Tite por não ter se vacinado. E ele não é o único caso. O Novak Djokovic, tenista número 1 do mundo, talvez tenha seu visto suspenso, né? Ele pode perder o visto lá na Australian Open, porque ele também não se vacinou. E esse vídeo é muito importante e eu vou explicar para vocês e peço que vocês compartilhem para explicar para as pessoas por que o Tite está certo, por que as autoridades sanitárias da Austrália estão certas, porque sim, essa reportagem do National Geographic explica, as vacinas interrompem grande parte da transmissão da Covid-19. Eu vou explicar isso para vocês nesse vídeo. Ou seja, o Tite e as autoridades sanitárias estão... O Tite está protegendo os outros membros da seleção brasileira ao não convocar o Renan Lodge. Isso é que torna a atitude do Tite correta. Não é só um recado a favor da vacinação, que é importante e faz parte, mas é fundamentalmente porque ele está protegendo as outras pessoas da comissão técnica. E eu vou explicar isso nesse vídeo. Muita gente não entende isso porque envolve questões de percentuais e nós temos uma ideologia muito individualista e muito mágica na nossa sociedade e isso dificulta as pessoas compreenderem isso. Eu vou explicar isso nesse vídeo e por isso eu peço a você que compartilhe isso nos grupos e diga, olha, aqui o André, professor André, doutor em saúde pública, está explicando por que é importante a vacinação e por que o Tite está correto em fazer isso aqui. Ó. O Renan Lodge teve alijada da possibilidade da convocação em função de sua não vacinação. Essa informação nos foi passada, então ele perdeu a possibilidade de concorrer por causa disso. Explicou Tite. Ele não vai ser convocado porque ele não se vacinou. E por que ele está fazendo isso, Tite? Fundamentalmente, porque existe o seguinte cenário. O Renan Lodge, ao não ter se vacinado, ele tem uma chance percentual de se contaminar de Covid mais alta do que ele tivesse se vacinado. Se ele tivesse se vacinado, ele estaria mais protegido. Aí pode ser que ele venha a pegar a doença e ele tem uma chance maior de transmitir essa doença. Aí, pense o seguinte cenário. Um membro da comissão técnica do Brasil tem mais de 60 anos. Tem mais de 60 anos. E esse membro até se vacinou, mas tem uma resposta imunológica mais fraca. O Renan Lodge vai, vamos supor que o Tite não tivesse feito isso, ele vai para a convocação da seleção brasileira, pega a Covid e transmite para essa pessoa. Essa pessoa, embora vacinada, é mais idosa, tem uma resposta imunológica mais fraca, pega a doença, desenvolve a versão grave e morre. Tudo porque o Renan Lodge não se vacinou. Esse cenário pode acontecer. E é por isso que o Tite está correto em não convocar o Renan Lodge, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, porque ele está protegendo os outros membros da comissão técnica. Ficou claro? Da mesma forma, o Ministério de Saúde da Austrália está protegendo os australianos e as pessoas que vão trabalhar no Australian Open ao não convocar, ao querer suspender o visto do Djokovic, porque querem que ele não tenha chance menor de transmitir o Covid no seu país. Inclusive porque existe uma regra lá na Austrália que pessoas não vacinadas não podem entrar. E essa reportagem do National Geographic ela é muito importante. Eu vou ler só um trecho e explicar para vocês. Sim, as vacinas interrompem grande parte da transmissão da Covid-19. Transmissão. As vacinas contra a Covid proporcionam a oportunidade de retardar a propagação do vírus. Agora, os cientistas estão estudando a eficácia das vacinas na contenção da transmissão. Novos dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos revelam que infecções por Covid podem ocorrer em vacinados, mas parecem ser excepcionalmente raras. Em 14 de abril, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças receberam relato de que cerca de 5,8 mil pessoas vacinadas com as 2 doses foram infectadas. Quase metade, 45%, ocorrem em pessoas com idade acima de 60 anos. Óbvio, porque a resposta imunológica, como eu expliquei, de pessoas mais velhas é mais fraca. Então, quando a pessoa tem mais idade, a chance dela, mesmo vacinada, contrair a doença e desenvolver uma versão mais grave é maior. Só que, se ela estiver vacinada, a chance dela de desenvolver a versão mais grave é menor do que ela não estando vacinada. O que significa que a vacinação, o papel da vacinação não é um papel mágico.
Não é um papel de proteção individual. A vacinação tem que ser estimulada para proteger os outros, para proteger coletivos. A seleção brasileira é um coletivo. Tem técnico, tem médico, tem massagista, tem os outros jogadores. Você precisa exigir que a pessoa se vacine porque você está protegendo não só a pessoa que se vacinou da versão mais grave, mas você está protegendo o coletivo, os outros. Nós temos no mundo hoje uma ideologia tão fortemente individualista, tão fortemente mágica, que vê a vacina como uma coisa mágica. A visão mágica é assim: a vacina não protege 100% contra a doença, não protege 100% contra contágio, não protege 100% contra a transmissão. Aí a pessoa que tem a visão mágica pensa, não protege 100%, então é a mesma coisa que nada. Não! Não! Ela reduz a chance da versão grave, a maioria das vacinas, em mais de 90% dos casos. Isso é ótimo! Isso é ótimo das vacinas fazerem isso. Não é 100%, mas protege muito. A vacina reduz a transmissão em uma quantidade grande de casos, ou seja, a chance de transmissão, a chance de contágio é reduzida. Aqui os dados. Cadê? Quase metade das infecções ocorrem em pessoas idosas. 7% das pessoas com infecções que quebraram a barreira da vacina, infecções que ocorrem após imunização completa, foram internadas e 1% só morreu. Ou seja, você reduziu ainda mais a taxa de mortalidade. Então, gente, é fundamental explicar para as pessoas e explicar por que o Tite está correto. Não é uma coisa de 100%. É uma questão de aumentar a chance das pessoas não pegarem a doença. Quando você vacina, você aumenta a chance de não pegar. Se você não pega, você não transmite. A chance de transmitir fica muito menor. Se você não desenvolve a versão da doença, você não transmite. E além disso, caso você pegue e você fique doente, a vacina ajuda que a versão da doença seja menos grave e por isso você sobreviva. Mas todos esses casos, de você pegar ou não, você transmitir ou não, você ter a versão grave ou não, é uma questão de percentuais de chance em biologia no corpo humano. Entendeu? Com relação a vacinas, não é uma questão 100%. Mas, infelizmente, por causa da propagação de ideologias individualistas e por causa de uma visão mágica do mundo, fantástica, não científica, de baixa formação, com critérios científicos, muita gente tem dificuldade de entender isso. Tite está correto, as autoridades australianas estão corretas, porque elas estão protegendo os outros. E isso é fundamental de compreender. E claro que estão incentivando as pessoas a se protegerem. Eu defendo que o Renan Lodge, o Djokovic, se ele não quiser se vacinar, não se vacine. Mas você não vai poder participar de coisas coletivas. O Renan Lodge não quer se vacinar? Beleza, não se vacine. Mas você não vai para a seleção brasileira. Isso é o correto. Djokovic não quer se vacinar? Beleza, não se vacine. Mas você não vai poder ir para a Australian Open, você não vai poder submeter e colocar a vida dos outros em risco. Os outros têm o direito de se proteger contra a sua irresponsabilidade de não se vacinar. Isso é fundamental de compreender e é isso que eu queria explicar nesse vídeo e é por isso que eu gostaria muito que vocês compartilhassem para as pessoas entenderem a importância da vacinação e a importância dessas medidas. E é o que eu tinha a dizer sobre esse assunto. A pessoa deve ter o direito de escolher não se vacinar. Mas os outros também devem ter o direito de não querer se expor à sua irresponsabilidade. É isso aí. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.